Boa noite! Vamos lá, gente! Que saudade que eu tava de todo mundo! Vamos lá, começando mais um Segundas Intenções aqui no Família e Sexualidade. Que alegria estar novamente junto com vocês, depois desse período de férias, de descanso. Bora falar de sexualidade? Vamos lá, gente, vamos falar de sexualidade sistêmica, vamos falar de sexualidade nessa visão tão importante que nós temos da vida, que é a visão sistêmica. Vamos lá, então? Boa noite para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Pessoal, o nosso tema de hoje, então, nós vamos falar sobre... Eu dei um nome aí de ciclo sexual sistêmico, porque, na verdade, eu quero falar um pouco sobre o ciclo da resposta sexual, que é o ciclo biológico da resposta sexual humana. Nós temos 4 fases aí do ciclo da resposta sexual, mas eu quero fazer uma correlação desse ciclo da resposta sexual dentro de uma perspectiva sistêmica. Nós vamos entender um pouco onde que a nossa energia sexual ela fica bloqueada nesse ciclo de 4 fases que nós temos como sendo o ciclo da resposta sexual, mas hoje nós vamos falar dentro da perspectiva sistêmica. Vamos lá, então? Bom, pessoal, quando nós falamos do ciclo da resposta sexual, nós falamos de um ciclo em que o corpo humano responde a estímulos sexuais, estímulos eróticos, estímulos sensoriais. Sejam também estímulos externos ou internos, ok? Então, quando nós falamos de ciclo da resposta sexual humana, nós temos 4 fases, que é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Já falei para vocês em outras lives que nós temos alguns modelos de ciclo de resposta sexual. E hoje eu vou usar esse modelo de 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução, para nós falarmos da sexualidade numa perspectiva sistêmica. Então, quando nós falamos de desejo, nós estamos falando de uma pessoa que, obviamente, está numa neutralidade e por qualquer estímulo, ok? Vamos pensar aí nos 5 sentidos, por exemplo. Às vezes sente um cheiro, vê alguma coisa, ouve alguma coisa, sente alguma coisa, ou até mesmo um pensamento, uma lembrança, né? Ou até mesmo questões hormonais, enfim, gente. A pessoa está na neutralidade e, de repente, acontece um estímulo. Dentro desse estímulo, nós temos o surgimento do primeiro passo, né, ou da primeira fase desse ciclo que a gente chama de resposta. Então, é a capacidade que eu tenho de responder sexualmente a um estímulo. Normalmente, a gente costuma dizer a um estímulo apropriado, porque nem tudo aquilo que é apropriado, prazeroso, agradável e excitante para uma pessoa é para outra pessoa. Né? Então, nós estamos falando do ciclo da resposta sexual quando há um estímulo adequado. Eu não vou falar hoje de estímulos inadequados. Eu não vou falar hoje de inadequação sexual. Eu vou falar dos 4 ciclos da resposta sexual em uma perspectiva sistêmica, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala, então, de sexualidade, tudo que diz respeito ao ser humano, seja em qualquer área, mas também na sexualidade, nós estamos falando de 3 critérios. Nós sempre vamos falar de questões orgânicas, biológicas, ok? Nós vamos falar de questões psicoemocionais e vamos falar também de questões socioculturais ou sistêmicas, onde nós estamos inseridos, em qual contexto, ok? Em quais sistemas nós
estamos inseridos, que a gente interfere nesse sistema, que esse sistema interfere na nossa vida, são vários, né? Mas nós sabemos que o principal é o sistema familiar de origem, ou aquele sistema que fez o papel de família, né? Que fez, de repente, foi uma instituição onde você cresceu, enfim. Nós precisamos entender que, tanto dentro da perspectiva da psicossomática, quanto da perspectiva sistêmica, o nosso corpo é um símbolo daquilo que acontece dentro de nós, do nosso emocional, do nosso mundo interno. Então, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, são doenças emocionais, psicoemocionais que vêm, ou seja, que afloram, né, no nosso corpo físico. E assim os problemas sexuais também. Então, quando a gente tem dificuldades sexuais, quando a gente tem problemas sexuais, nós também estamos falando de um mundo simbólico, aquilo que os nossos órgãos sexuais e reprodutivos representam, e não só os nossos órgãos sexuais, aquilo que o próprio sexo representa, não só para mim, mas dentro do meu sistema de origem. E dentro do sistema de origem da pessoa com quem eu me relaciono. Porque quando a gente fala de sexualidade sistêmica, dentro da visão sistêmica, nós temos a nossa cruz sistêmica, que é o quê? A interferência transgeracional, que é aquilo que eu recebo, né, transgeracionalmente, que vai sendo passado de geração após geração, mas eu também falo do relacional, da díade. Então, aquilo que é o simbólico do sexo para mim vai reverberar na minha relação com a minha parceria. Por isso que o melhor dos mundos, o melhor cenário para nós trabalharmos a sexualidade é o quê? É dentro de uma perspectiva relacional, é dentro de uma perspectiva sistêmica. Então, quando nós falarmos de sistêmica, a gente sempre vai pensar nessas duas vértices, ok? Tanto na vertical quanto na horizontal, ok? Então, nós vamos falar da sistêmica transgeracional e da sistêmica relacional. Bom, quando nós falamos, então, de sexualidade, lembrando que nós sempre vamos abordar tudo que é do ser humano por três princípios básicos, por três pilares básicos: o biológico, o psicoemocional e o sistêmico, o sociocultural. E quando a gente fala de sexualidade, para início de conversa, nós precisamos entender que nós estamos falando de pessoas adultas. O que isso quer dizer? Sexo é para adultos. Crianças não devem fazer sexo. E aí a gente já começa a pensar no registro emocional no qual nós vivemos a maior parte do nosso tempo. Pessoas que estão aprisionadas nas suas feridas emocionais infantis ou que estão numa simbiose emocional com a família de origem, seja com uma mãe ou seja com o papai, não consegue ter uma sexualidade saudável e plena. Por quê? Porque está vivenciando um registro infantil. Sexo é para adulto e serve para duas coisas. Na verdade, serve para três, né? Sexo serve para procriação, ou seja, para manutenção da vida no planeta Terra, né? Segunda coisa, vem para nos desligar da família de origem. Quando a gente fala do significado da palavra sexo, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, sempre temos que repetir. O significado da palavra sexo, que é seccionar, cortar, romper. O quê? Romper o ser humano ou desligar o ser humano do seu cordão umbilical, né, da sua família de origem. Para quê? Para que num registro adulto ele possa ir para a vida. E dando passos de adulto, ele vai abrindo espaço, conforme ele vai se desgarrando, né, vamos dizer assim, ou conforme ele vai se emancipando da família de origem, ele vai abrindo espaço aqui, ó, para que outra pessoa
de fora do sistema de origem, ou seja, um diferente, possa entrar para fazer uma união, para fazer um par. Ou seja, o sexo nesse momento aqui também é uma forma de me unir, é uma forma de me conectar, é uma forma de conexão. Então, começando desse princípio, como que anda o registro emocional ao qual nós mais nos referimos no nosso dia a dia? Será que nós estamos nos relacionando com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, num registro de adulto ou num registro infantil? Ok? Então, começando por aí. Por quê? Porque o registro adulto, ele traz para nós autonomia. Só faz sexo quem tem autonomia. Só exerce uma sexualidade saudável e plena quem tem autonomia. Que tipo de autonomia, gente? Autonomia financeira e autonomia emocional. Por isso que a gente fala tanto dessas duas energias, energia do dinheiro, energia da sexualidade, que na verdade são uma coisa só, porque são as duas pernas que vão levando o adulto saudável para a vida, para frente. Então, ganhar dinheiro é para criança, produzir dinheiro é para adulto, né? Então, olha só os registros. E quando a gente fala de sexualidade, começando a falar do desejo, nós precisamos entender que a nossa sexualidade é a nossa energia de vida. Teve uma pessoa, acho que essa semana, que perguntou na caixinha lá dos stories, né? Sara, explica direito o que é essa tal dessa sexualidade, que até hoje eu não entendi o que é sexualidade. Gente, a sexualidade é a nossa energia de vida, ok? Lembra que eu falei que a sexualidade tem funções? Então, a sexualidade tem funções. E assim como um órgão do nosso corpo tem funções, como que o nosso corpo funciona? Ele precisa de energia. O meu cérebro precisa de energia para funcionar. Eu estou aqui falando com vocês, gesticulando, respirando. Eu preciso de energia. Essa energia que me mantém viva é a minha sexualidade. E a sexualidade, ela tem 3 funções, como eu disse, e uma delas é de manutenção da vida. Tanto mantendo vivo quem está vivo, quanto reproduzindo outros seres vivos para que a vida na Terra continue. Então, olha o poder da sexualidade. E quando a gente fala, então, que sexualidade é para adultos, nós precisamos entender que a sexualidade é uma energia. Onde você coloca a sua energia? Se está faltando energia para o sexo, é porque está colocando energia demais em algum outro lugar. Se está faltando desejo sexual, desejo é querer, é desejar. Se está faltando desejo sexual, está sobrando desejo em outras áreas. Ou seja, quando a gente fala da nossa energia de vida, da nossa sexualidade, nós precisamos pensar, gente, que nós temos um depósito, né? Como se a gente pensasse aí em 100 moedas, 100 dinheiros, né? 100 moedas monetárias. Vamos pensar em 100 reais. Se a gente tem 100 reais, nós temos 100 reais para gastar naquele dia, nós precisamos distribuir bem a nossa energia. Ou nós precisamos distribuir bem o nosso dinheiro. Por quê? Porque eu preciso, com aquela quantia de dinheiro que eu tenho, eu preciso dar conta de suprir todas as minhas necessidades. Assim é a nossa sexualidade. Se eu estou empregando energia demais naquilo que não é para empregar energia, ou eu estou empregando energia demasiadamente em algo que não é
prazeroso, ou eu estou empregando energia demais para cuidar daquilo que outras pessoas têm que cuidar, ou se eu estou empregando energia naquilo que não pode me conectar com as outras pessoas, de alguma forma ou de outra, a minha energia sexual também vai ficar comprometida, ok? Então, para início de conversa, quando a gente fala do primeiro ciclo da resposta sexual, que é o desejo, desejo começa onde? Sistemicamente falando. Começa no útero materno. Sara, o que é isso? Pelo amor de Deus, me explica o que desejo sexual tem a ver com útero materno. Quando nós falamos das leis sistêmicas, tudo que a gente vai falar do sistêmico, a gente busca o seu simbólico. Lembra que eu falei lá no começo, né? Que tanto dentro da psicossomática quanto dentro da sistêmica a gente trabalha com o simbolismo, com o simbólico, né? Então, por exemplo, se a gente fala que a pessoa tem um problema de pele, né? A pele é o maior órgão de contato. Então, como é que estão as relações dessa pessoa, ok? Ah, se a gente fala dos pés, das pernas, é para ir para a vida. Aí, de repente, toda vez que tem uma grande oportunidade, quebra um pé, quebra uma perna, machuca, não consegue andar, não consegue caminhar. O que isso também está dizendo sobre o emocional dessa pessoa? E quando nós falamos de desejo sexual, também, gente, nós temos um universo simbólico, nós temos um universo de simbolismo. Quando começa o desejar, o querer na vida de uma pessoa? Durante a concepção ou no ato da concepção, é ali que começa. Então, se tem uma pessoa que recebe desde o útero materno uma informação de rejeição ou uma sensação, o bebezinho ali ainda dentro do útero, né, decodifica, vamos dizer assim, né, as experiências que ele está tendo ali dentro do útero materno, dependendo do que a mãe está vivendo, ele vai recebendo ali. Essa criança ela pode sentir rejeição, ou ela pode ter uma percepção de que ela não é querida, de que ela não é bem-vinda. Olha só que interessante. Quando a gente fala do desenvolvimento psicossexual da criança, nós temos que o nosso período de molde acontece onde, gente? Do útero materno até por volta dos 7 anos de idade, de uma forma mais intensa. 5, 7 anos de idade. Então, se a gente pega os ciclos da resposta sexual, começando da concepção, nós precisamos entender que o ato de ser desejado na vida também vai gerar desejo pela vida e também pelo desejo sexual por si só. Porque quando a gente fala de desejo sexual, nós temos um desejo que ele é interno. Ele é um autodesejo. Ele é aquela pessoa que se sente desejada na vida. Ela se sente bem-vinda, ela se sente aceita, ela se sente amada. Então, voltando lá do começo, no nosso período de molde, que molda toda a nossa vida, como que a pessoa se percebe no mundo? Ela se percebe como uma pessoa que foi desejada. E a gente precisa aqui, gente, abrir um parêntese, porque quando a gente trabalha sistemicamente, a gente amplia o nosso olhar, principalmente com a ferramenta do genograma, para a gente entender muita coisa que às vezes a gente acha que não foi querido, que não foi desejado, que não foi aceito, mas o genograma começa a nos mostrar informações diferentes. E a gente passa a fazer o quê? Ressignificar. Porque nós não estamos falando de significado. Eu dei um significado de rejeição para a minha vida, para a minha concepção, para a minha existência. E a visão sistêmica com o uso do genograma pode me ajudar a dar um novo significado. Então, nós estamos trabalhando com significado. Então, gente, quando a gente pega o primeiro
ciclo, né, ou a primeira fase do ciclo da resposta sexual humana, que é o desejo, como que está o desejo pela vida? A pessoa se sente desejada? Ela se sente querida? Ela se sente amada? Isso é algo que nós precisamos entender. Segunda coisa, para onde é direcionado o nosso desejo, a nossa energia de vida? Eu sempre falo isso, né, gente? O equilibrar das nossas funções, o equilíbrio das funções que nós desempenhamos na vida, né? Ou seja, aquela pessoa que dedica 90% da energia dela para o trabalho está em desequilíbrio, né? Eu até brinco, né? A pessoa está desequilibrada. Por quê? Porque não vai ter condições dos outros 10% de energia que sobra para essa pessoa, ela empregar, lembra dos R$ 100? Ela colocar em todas as outras áreas que precisa. Então, nós precisamos entender, dentro de uma perspectiva sistêmica, as posições que eu ocupo na vida. Quais as posições que eu ocupo? Qual a posição prioritária eu desempenho no meu sistema? Se eu sou aquela pessoa que carrega uma missão, vamos dizer assim, né? Uma missão, por exemplo, de ser a alegria da minha família. Vamos dizer que a minha mãe teve um aborto, ok? Teve um aborto. Depois disso, chega eu, por exemplo. Como que está a expectativa, o desejo, né? Como que veio já aquela criança naquele sistema? Ela já pode muitas vezes vir para suprir um vazio, um buraco e uma tristeza muito grande que ficou naquele sistema. Será que isso pode interferir na sexualidade dessa pessoa? Pode. Por quê? Porque ela tem uma razão de existir no sistema e ela vai ter muita dificuldade de fazer aquele corte para conseguir, de fato, se unir sexualmente, emocionalmente, afetivamente com outra pessoa. Por quê? Porque desde a concepção, olha só quando começa, né, a concepção, o desejo, foi desejado, não foi. Foi desejado que viesse menina e veio menino, ou vice-versa. Tantas histórias que a gente traz, né, gente, que a gente vai criando o quê? A gente vai criando os nossos significados. A gente vai dando um simbolismo para tudo que acontece na nossa vida. E desde a nossa concepção, nós estamos exercendo a nossa sexualidade. Nunca se esqueça disso. A sexualidade, ela é a nossa energia de vida. E desde a nossa concepção, a gente está trabalhando sexualidade. Então, nós precisamos ajudar, né? Nós mesmos precisamos pensar e refletir sobre isso, mas você que trabalha com gente, né? Você que trabalha com ser humano, né? Você que trabalha com pessoas, nós precisamos entender que o desejo sexual está intimamente ligado ao desejo pela vida, ok? Como está a sua energia de vida? Onde você está colocando a sua sexualidade? Onde você está colocando a sua energia vital? Quando nós falamos também de desejo, eu estava falando para vocês que sexualidade é energia. Por isso que lá no útero materno, aquelas crianças, aquele bebezinho que teve aquela maior sensação de rejeição, são aqueles bebês que ficam bem quietinhos dentro do útero e o corpo deles consome pouca energia. Por isso que são pessoas que vão, em maior ou menor grau, ter essa sensação, dessa dor de rejeição, e por isso também terão um corpo com menos energia. E por isso também falamos que a energia sexual dessas pessoas também pode ficar bloqueada. Então, nós precisamos começar
a trabalhar o desejo sexual bloqueado, trabalhando o desejo pela vida. Primeiro, trabalhando a identidade dessa pessoa enquanto ser. Aqui eu nem estou falando de gênero, não estou falando de sexualidade, eu estou falando da pessoa olhar para ela como alguém que tem valor, que é desejada, que tem uma missão aqui nessa terra, que tem, de alguma forma, valor, não só para si, mas para as pessoas também à sua volta. E para parceria. Então, quando a gente fala de desejo, principalmente a mulher, quando a gente pega o ciclo da resposta sexual da Rosemary Basson, doutora Rosemary Basson, ela fala exatamente que o desejo sexual feminino ele é muito mais responsivo do que espontâneo. Muito mais de responder ao estímulo da parceria do que tomar a iniciativa. Mas, para que nós buscamos muitas vezes o sexo, gente? Olha só que loucura que a doutora Rosemary Basson percebeu. Isso aqui eu vou colocar nas minhas palavras, né, gente? O desejo sexual, ele aparece depois que a gente se sente desejada. Como assim? Exatamente, a mulher, principalmente, ela vai para a relação sexual por outros motivos diferentes do desejo sexual. A mulher ela nem está com desejo sexual, ela está neutra, ela nem está pensando em sexo, ela nem está buscando, às vezes, um orgasmo, mas ela vai para o ato sexual buscando o desejo. Como assim? Buscando ser desejada, buscando ser vista. E nesse movimento, muitas vezes, depois que ela começa o ato sexual, depois que ela começa a ser vista, depois que ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente desejada, aí o desejo sexual aparece. O desejo sexual propriamente dito aparece. Então, tá vendo como que ser desejado, sentir-se desejado, né? Ou o próprio desejo pela vida está intimamente ligado a esse primeiro ciclo da resposta sexual, que é o desejo. E nós precisamos trabalhar isso com os nossos clientes. Como é que está o seu desejo pela vida? Como é que está o seu desejo por você mesmo, por você mesma? O seu amor próprio, a sua autoimagem, né? E aí também quando a gente fala da energia sexual, nós temos que a nossa energia masculina, que todos nós temos, a energia feminina e a masculina dentro de nós, né? Na nossa própria concepção, nós precisamos do espermatozoide e do óvulo, duas células, uma masculina e uma feminina que se juntam e aparece então um novo indivíduo, uma só carne que virou da união aí, né, de uma célula masculina com uma célula feminina. Surge a vida, surge eu, surge você. E é interessante porque no movimento da sexualidade, a gente tem que a energia masculina, ela é uma energia mais voltada para o sexo propriamente dito. Porque nós temos que a energia masculina é aquela que vai, é aquela que, entre aspas, né, é aquela que toma a iniciativa. Então, a gente fica pensando nesse equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro de nós. Um homem que está operando muito, e aqui eu não estou falando nem de gênero, nem de orientação sexual, estou falando da energia feminina e masculina que tem dentro de todos nós, que é essa junção dessas duas forças da vida, da célula feminina e do masculino, que nos cria e cá estamos nós. Precisamos ter esse equilíbrio. Então, um homem que opera muito na energia feminina, ele vai ter a sua sexualidade comprometida. E a mulher que opera a maior parte do tempo, ou que está sempre operando na energia masculina, também vai ter dificuldade na vida sexual. Por quê? Porque precisa ter o equilíbrio entre o dar e o receber, entre o ir
e o esperar que venha até nós. Entre a junção dessas duas energias, na minha parceria, em mim. Ou seja, se a gente pensa na energia masculina e na feminina, tanto no homem quanto na mulher, independente do gênero, independente da orientação sexual, essas duas energias, elas estão em equilíbrio dentro de nós? Aqui entra muita função paterna. Teve função paterna? Com quem que aprendeu a ser homem? Com quem que aprendeu a ser mulher? Teve a energia paterna, que é aquela que empurra para a vida? Ou teve uma energia mais feminina, mais materna, que é aquela que acolhe, que é aquela que recebe, que é aquela que segura? É muito interessante, mas quando a gente vê, principalmente homens que são criados só com as mães, por exemplo, isso aqui trazendo até experiência de atendimento, a gente vê que muitos, não é regra, mas muitos desses homens passam a ter problemas sexuais. Por quê? Porque não tiveram a referência do masculino, que é essa energia mais voltada para a sexualidade. E a menina, a mesma coisa. Por isso, gente, que a gente vê tanta complicação na vida sexual, porque nós não temos esse equilíbrio do feminino e do masculino. É interessante quando a gente fala que a nossa sociedade ela é patriarcal, mas ela é patriarcal num sentido muito mais opressivo, porque nós não temos pai. A cultura brasileira, por exemplo, se a gente pega ela, ela é uma cultura materna. Ela não tem referência paterna, né? Nós temos aí quantas famílias que têm a presença da mãe, mas não tem a presença do pai. E essa figura, esse simbólico do masculino também é muito importante quando a gente fala da nossa constituição da sexualidade. Então a menina também precisa do pai, assim como o menino também precisa do pai. Né? E eu não estou falando de pai enquanto pessoa, mas uma figura, alguém que faça as funções paternas, alguém que faça as funções maternas. Então, vocês estão entendendo como que a sexualidade ela se desenvolve num contexto sistêmico e é muito mais profundo do que a gente imagina. O desejo sexual, principalmente, que é essa força mais propulsora, mais agressiva, ela vem muito da energia masculina. Só que aí as mulheres querem operar o tempo inteiro na energia masculina, na energia de fazer, de executar, de mandar, de comandar, muitas vezes em pé de guerra com o marido, com o namorado, com o parceiro, né? Nunca baixa a guarda, nunca se deixa ser cuidada, nunca aceita receber, está em desequilíbrio. Assim como aquele homem também, aqui no caso, se a gente for falar de uma relação heterossexual, aquele homem que às vezes está nessa relação com essa parceira, que é aquela mulher mandona, aquela mulher autoritária, aquela mulher que opera na energia masculina a maior parte do tempo, e aquele homem que vem para o oposto, para o polar, né? Desculpa, para a polaridade, né? De quê? De exercer uma energia muito mais feminina. Então, olha como que fica em desequilíbrio. Como que é o saudável para esse casal? Que os dois estejam com as energias feminina e masculina equilibrada. Como assim? Aquele homem e aquela mulher que estão, vamos dizer assim, complementares, os dois dão e os dois recebem. Então, o quanto é importante a gente equilibrar as nossas funções. Aquela mulher, gente, como o nosso corpo, o corpo da mulher tem padecido, porque nós estamos operando numa energia muito masculina a maior parte do tempo. Porque sistemicamente a gente também tem convivido com homens que também não têm feito a sua parte. Então a gente tem que fazer a nossa e a deles, né, gente? Então, como que a gente fica sobrecarregado, o nosso útero, nossos ovários, nossa vagina, nossa vulva, tudo fica sobrecarregado.
E aí, quando a gente vai, poderia ficar falando só da fase do desejo aqui a noite inteira, mas senão a gente não sai do desejo. Quando eu falo do nosso corpo, o quanto ele está sobrecarregado da energia masculina, né? Que é essa energia que todo mundo precisa ter, né? Que é essa energia mais agressiva, que vai, que busca, que executa, que faz, que é para fora. E o masculino é para dentro. Ó, até os órgãos sexuais. O do homem é para fora, a da mulher para dentro. O homem joga para fora, a mulher acolhe, né? Então nós temos dentro de nós, tem pai que faz função de mãe, tem mãe que faz função de pai, não tem problema, a questão é ter equilíbrio, ok? Então, quando a gente fala do tanto que o nosso corpo, que o corpo feminino está sobrecarregado, nós precisamos ver principalmente o equilíbrio dessas duas energias, e aí eu já vou para a segunda fase do ciclo da resposta sexual, que é exatamente a excitação. O que é a excitação? A excitação é quando o meu corpo, olha só, gente, presta atenção no que eu vou falar. Estou falando que o nosso corpo está sobrecarregado, ok? Nosso corpo está sobrecarregado de tanta energia masculina que nós estamos tendo que dar conta de tudo, né? A gente tem que dar conta de tudo, de mais um pouco, o nosso corpo está padecendo. Quando a gente vai para a segunda fase do ciclo da resposta sexual, que nós temos a excitação, o nosso corpo, principalmente a nossa. Eu nem digo a nossa vagina só, porque a vagina é o canal, ok, gente? O canal vaginal. Mas todo o nosso aparelho reprodutor, vamos pensar assim, ok? Sistemicamente, temos um símbolo de gerar vida, de acolher, de acolhimento, de afeto, da energia feminina, né? Então, quando a gente fala do nosso órgão, do nosso aparelho reprodutor, nós precisamos pensar no nosso corpo também na segunda fase da resposta sexual, que é a excitação. O que é a excitação? É quando o fluxo sanguíneo, ó, pensa no coração, já conectado com o seu ventre, hein, gente? Olha só, quando o nosso fluxo sanguíneo começa a aumentar na nossa região perineal, né? E isso, a tensão sexual vai aumentando, o fluxo sanguíneo vai aumentando para que o meu corpo seja preparado para receber. Presta atenção. Eu preciso ter uma irrigação sanguínea muito mais alta do que o normal, para que a minha vagina fique lubrificada para receber a penetração. Gente, quando a gente pensa nesse processo sistemicamente falando, primeiro, nosso corpo está sobrecarregado, nossos músculos estão enfraquecidos. Quantas mulheres aqui, né, com problemas urinários, até mesmo fecais, por conta desse enfraquecimento da musculatura pélvica. Porque não é só o nosso emocional que está sobrecarregado, o nosso corpo também padece. Então, o nosso aparelho reprodutor, o nosso aparelho sexual, ele está enfraquecido. E aí, quando nós precisamos de irrigação sanguínea, quando nós precisamos de um bombeamento de sangue ali para ter uma preparação para receber, né? Se a gente pensa na... O que é a penetração, gente? Penetração é receber. Muitas mulheres não têm lubrificação. Por quê? Porque não sabem receber.
estão sobrecarregadas da energia do masculino que só dão, 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 dão. Eu faço pelo outro, eu me dou, eu me mato, eu me descabelo para dar conta de tudo e só eu que dou. Eu não aprendi a receber. Eu não aprendi a me abrir para o outro entrar. Olha só sistemicamente como que a gente pode ver isso. E psicossomaticamente também, mulheres que têm uma dificuldade na lubrificação, aquilo ali entra rasgando, aquilo ali entra cortando, entra ferindo, entra machucando, até que isso comece a me afastar do sexo de verdade. Por quê? Porque emocionalmente eu não estou preparada para receber. Meus músculos estão enfraquecidos. Eu não tenho desejo pela vida, eu não me sinto desejada. E eu opero numa energia masculina 24 horas por dia e não estou preparada para receber o que o outro tem para me dar. Então, essa fase da excitação é eu me permito, eu me abro. O vaginismo nada mais é do que a contração inconsciente dos músculos. Não entra nada, gente. Não entra nem pensamento. Eu me fecho. Eu me bloqueio por traumas, por experiências sexuais anteriores que foram traumáticas, partos traumáticos, várias coisas. Mas quando nós falamos da penetração de fato, eu estou fazendo o quê? Eu me abro para o outro entrar, eu me abro para receber. Aí nós voltamos lá na primeira fase que eu falei, que é a fase da simbiose que a gente não desfaz com a nossa mãe, com o nosso pai. Nós ainda estamos num registro infantil, porque muitas mulheres, meninas, ainda veem o sexo como algo sujo, como algo feio, o pênis como uma besta fera que vai entrar, que vai me dilacerar, que vai tirar minha pureza. E aí a gente entra em várias outras questões dentro da sexualidade, mas a excitação é para mulheres, não é para meninas. O se permitir a excitação é só para uma mulher que entende. Opa, sexo é natural, sexo é biológico, sexo é instintivo, sexo é prazeroso e eu mereço, eu posso, eu também mereço. Sexo não é só para o outro, sexo não é só para o meu parceiro. Sexo não é só para cumprir tabela, para fazer uma obrigação de esposa exemplar cristã, não. Eu também, como mulher, mereço virar os olhinhos. Eu mereço. Eu não vou fingir dor de cabeça porque eu quero ter um orgasmo. Eu não vou mais dizer não quando eu posso dizer sim, porque muitas mulheres entram no registro do não. Não, 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 nunca está disposta, né? Mas eu não vou mais falar não quando eu posso falar sim, por quê? Porque o prazer também é para mim. Então, esse preparar-se para receber é eu me permito porque eu mereço. Porque o sexo também é para mim. Não vou mais me fechar. Agora, nós temos uma outra perspectiva sistêmica, que são mulheres controladoras que não permitem nenhum tipo de vulnerabilidade. Elas entendem, isso aqui eu já falei em outros momentos, mas é bom reforçar. Mulheres controladoras, mulheres guerreiras, né, essas com energia masculina na tampa, elas não se permitem nunca
se abrir de fato para o outro. Sempre é uma disputa. A relação é muito mais uma guerra pelo poder do que conexão, do que entrega. Né? Então, quando a gente pensa que as mulheres controladoras, elas querem controlar até na cama, para essas fica muito mais difícil ter prazer. Ok? E quando a gente fala, então, da excitação, eu me permito. Eu me permito o tesão crescer. Porque tesão é uma energia para adulto. É constrangedor para aquela mulher que está num registro infantil sentir tesão. Ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Sente que algo é pecaminoso, é uma energia que ela foge dessa energia. Gente, excitação é o quê? Depois que aparece o desejo, o meu corpo corresponde a esse desejo que está lá no meu cérebro, o meu corpo começa a se movimentar, respondendo aos estímulos, e a excitação vai crescendo, 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 a minha lubrificação vai aumentando, aumentando, eu vou me abrindo, gente, olha que metáfora. Sabia que quando a mulher está excitada, a vagina dela aumenta de tamanho? Como que é isso? O canal vaginal, ele se aprofunda e se alarga. Gente, olha que lindo que é a natureza. Quando a gente pensa que o nosso órgão sexual, ele se expande. Olha a energia feminina de se expandir para receber. Ele se expande, ele se alarga, ele se abre para receber. Como que está a sua receptividade nas suas relações? Só você que dá? É você que manda? Você está operando numa energia materna diante aí da sua parceria, como se você fosse maior e ele menor? Você aceita receber? E outra metáfora importantíssima, quando nós falamos do ato sexual, gente, abre seu coração para ouvir isso que eu vou falar. O ato sexual, falando agora para as mulheres, você precisa estar de bem com a sua energia feminina. Como está a sua relação com a sua mãe, com o seu materno? Porque a energia do materno, a minha relação com a minha mãe, com a figura materna, é esse simbólico desse órgão que se abre para receber. Lembra do óvulo? O que acontece? O óvulo é o mesmo movimento. Gente, o movimento da vida é o mesmo. É o mesmo. Ó, se abre para receber. Fecunda, gera um ser humano que vai se abrir para receber. É lindo, não é? Mas ao mesmo tempo que é lindo, a gente tem que pensar, será que eu estou de bem com a minha energia feminina? Se a gente fala sistemicamente falando, gente, como que a energia feminina é vista na sua família? É fraca? É débil? É carente? É humilhada? É pisoteada? Lembra que eu falei do desejo? Quando a gente abre o genograma de muitas pessoas que sentem uma sensação de rejeição, principalmente por parte da mãe, quando a gente abre o genograma, gente, o genograma é lindo e a partir da semana que vem nós vamos ter a jornada sistêmica, vai ter muito genograma aqui, hein? Então, quando nós falamos de sistêmico, de desejo, de vida, de desejo sexual, quando a gente abre o genograma, muitas pessoas que chegam relatando que foram rejeitadas. Mas quando a gente abre o genograma, elas conseguem perceber que não teve nada
nada disso. Foi uma percepção que elas tiveram dos acontecimentos. E quando a gente fala dessa sensação de rejeição, quantas mulheres se sentiram rejeitadas no seu sistema familiar de origem, porque coitadas das mulheres daquele sistema. Coitadas das mulheres que nasciam naquele sistema. Muitas mulheres sentem rejeição no seu sistema, ou por parte do pai, da mãe, ou de ambos. Por quê? Ai, meu Deus, lá vem mais uma menina. E muitas vezes não é nem porque aquela pessoa, aquele ser, aquele bebê foi rejeitado, mas é porque diante de toda a crueldade da realidade da vida das mulheres daquele sistema, já foi colocado em cima daquela menina. Coitadinha, mais uma sofredora para sofrer nesse sistema. E aí a gente faz o quê? A gente, ao invés de equilibrar a energia masculina com o feminino, a gente quer excluir o feminino, porque o bom é o masculino. O bom é o homem, né? O bom é ser o homem, é aquele que governa, é aquele que tem os melhores salários, é aquele que faz, que acontece. Por quê? Porque a gente aprende desde o nosso sistema que mulher não tem valor. Então a gente não quer muitas vezes ser mulher, só que não é muito possível, né? Vamos dizer assim, do nada a gente se transformar. Algumas pessoas se identificam com o sexo oposto. Não estou falando de identidade de gênero aqui. Estou dizendo da pessoa cis. O que significa isso? Eu nasci mulher e eu me identifico como mulher, mas eu rejeito o feminino. Entendeu a diferença? Estou falando aqui de identidade de gênero. Estou dizendo da mulher cis, não da mulher trans. A mulher cis que nasce mulher. A menina que nasce menina e se identifica como menina. Mas ao longo da vida ela vai rejeitando o feminino. Ela vai rejeitando a energia do amor, a energia do acolhimento, a energia da delicadeza, da multiplicação, da frutificação, da criação, da criatividade, do sentir, e vai jogando tudo isso fora para se igualar ao homem. E aqui eu não estou falando de papéis, eu não estou falando de funções. Eu estou falando das energias, porque aí eu quero fazer o quê? Eu quero apagar o meu feminino e viver 24 horas na energia masculina. Vai dar ruim. O meu corpo está padecendo, a minha sexualidade está morrendo, a minha alegria está indo por água abaixo. Essas são as frases que nós temos falado muitas vezes. E não nos abrimos. Não aceitamos a nossa parceria adentrar, de fato. Tem um autor, o David Schnarch, que ele fala, dentro da visão sistêmica, ele fala algo que eu achei muito interessante aqui, que eu até quero ler aqui para vocês, que ele fala o seguinte: quantas pessoas querem ser queridas? Olha só. Quem realmente quer querer? E quem realmente quer ser querido? Quando a gente fala de desejo, aqui fala algo muito interessante também, dentro da visão sistêmica, que alto e baixo desejo sexual, na verdade, só diz respeito à posição que eu ocupo no sistema. E uma das coisas que ele fala, que eu acho mais importante, é que ele fala da dinâmica da diferenciação e do emaranhamento dentro da sexualidade, e isso detona também a vida sexual do casal. O que quer dizer? Quando a gente fala do desejo, da excitação, é importante a gente pensar que quando a gente fala de desejo, ok?
nós normalmente vamos desejar aquele que é diferente do nosso sistema familiar de origem, ou seja, aquele que é diferente de mamãe e de papai. Mas quando nós estamos numa dinâmica de simbiose na nossa família, ou ainda com a família de origem, nós não temos a permissão para desejar o outro, aquilo que é diferente, aquilo que está fora do meu sistema familiar de origem, porque eu ainda estou numa dinâmica de simbiose, de emaranhamento e de baixa diferenciação. Quando o Bowen ele vem trazendo a teoria, né, da massa indiferenciada, porque o que a criança, o que acontece com a criança? Ela nasce uma coisa só com a mãe, né? E ao longo da vida, principalmente do ciclo vital, o que acontece? Ela vai se diferenciando. Ela vai se diferenciando. E por volta ali dos 2 anos e meio, quando a criança começa a andar, aí ela já começa até a ficar mais independente da mãe. E é nesse momento que entra o quê? A figura paterna. Entra o outro, entra o diferente. Entra aquele que é diferente de mim e da mamãe, entra uma terceira pessoa, uma figura, tá? Não tem que necessariamente ser o pai biológico, a figura paterna. Para fazer o quê? O corte. Olha como que tudo vai encaixando. Lembra de eu falar que nós não temos uma paternidade muito bem estabelecida, e aí a gente continua na simbiose com a mãe. Quanto a nossa sociedade é matriarcal, né? Não estou falando do patriarcado no sentido da opressão, estou falando da ausência do masculino, de uma figura realmente masculina, saudável. E aí, quando a gente pega a diferenciação, David Schnarch, ele fala a mesma coisa que a Esther Perel fala, só que em palavras diferentes. Esther Perel, Sexo no Cativeiro, ela fala que a simbiose ou a fusão é que apaga o desejo sexual no casamento. David Schnarch, ele fala que a indiferenciação do casal detona o desejo sexual. Por isso que, quando a gente pega casal simbiótico, tudo é junto, tudo. Tem casal que acha que lindo é ser casal de Doriana, né? Daquela propaganda da Doriana. Casal margarina. Aquele casal maravilhoso, perfeito, feliz, harmonioso, faz tudo junto, né? Tudo junto, vai para a academia junto, vai para a igreja junto, vai para o churrasco junto, vai para não sei o que junto, dorme junto, lê junto, é tudo junto. Essa dinâmica de vida, ela simboliza qual fase da vida da pessoa onde ela está paralisada. Lá na simbiose com a mãe, lá na infância, na fase oral, na fase da amamentação, que é a fase da simbiose com a mãe. Então, às vezes, nós estamos reproduzindo no nosso relacionamento uma relação de simbiose com a mãe, em que a gente quer ser simbiótico com o parceiro, e aí a sexualidade vai por água abaixo. Por quê? A relação ela tem que pulsar. Ora nós estamos juntos, ora nós estamos separados. Ah, eu não concordo com isso, Sara. O casal tem que estar sempre juntos. Gente, junto não significa perto o tempo inteiro. Não significa colado, fazer tudo junto. Tudo junto e misturado detona a sexualidade do casal. É o excesso de fusão, é o excesso de convivência, é o excesso de nós que detona o eu. Então, nós precisamos, gente, equilibrar. Como que a gente equilibra o pertencer e o individuar na relação para não virar nem simbiose nem individualismo? Distribuindo as energias. Eu não cuido só do meu parceiro,
porque eu também preciso cuidar de mim um pouco. Olha lá a pergunta, ó. Como que se equilibra? Equilibrando a sexualidade. O que é a sexualidade? Energia de vida. Eu distribuo com equilíbrio. Eu vou doar uma parcela para o meu cônjuge, uma parcela para os meus filhos, uma parcela para mim, não é egoísmo investir um pouco em mim. Tem um momento que vai ser só meu e das minhas amigas, que eu vou sair para conversar, vou no shopping, vou assistir um filme, ou nós vamos sair para fazer alguma coisa juntas. Mas o maridão também tem o dia do futebol, tem o dia da pescaria dele com os amigos, tem mulher que não admite nunca o homem sair com seus amigos. Agora eu te pergunto, ele vai abastecer o tanque de masculinidade dele como, criatura? Com você não é. Com você ele descarrega. Com você ele te dá energia. Ele coloca em você a energia que ele recebe lá com os amigos dele. Entendeu? Nós precisamos muito olhar para o casal não só como uma massa indiferenciada. Quando a gente fala, né, se tornarão os dois uma só carne. É uma só carne, gente, mas são duas mentes diferentes, são duas necessidades diferentes, são sexos diferentes, cabeças diferentes. Vocês já viram o homem quando reúne? Gente, eles vão falar de X-Men, é de Homem-Aranha, é de Transformers. Pelo amor de Deus! Umas coisas mais sem sentido do mundo que os homens vão conversar quando eles reúnem. É jogar videogame, fica a noite inteira jogando aquilo. Gente do céu, que trem sem graça. Mas é o que eles gostam. Então, isso eu estou dando aqui um exemplo idiota de um tempo de qualidade que o homem tem e que a mulher tem. Para quê? Porque eles vão se reabastecer no universo masculino, no universo feminino, para poder, quando eles se encontrarem, eles estarem reabastecidos, recarregados para quê? Para trocar. Porque ao mesmo tempo que eu descarrego, eu me recarrego nesse encontro, nessa conexão. E aí o que a gente faz? A gente olha para o nosso marido, para o parceiro, para a parceira, a gente pensa o quê? Vou me abastecer. E aí o meu foco de vida passa a ser o meu marido. A minha vida paralisa. Eu paro de crescer profissionalmente, eu paro de me olhar, eu paro de me ver, eu paro de buscar as coisas que eu sonho, que eu desejo. Não é equilibrado, é desequilibrado. Eu mato a minha individualidade, eu mato aquilo que eu gosto, eu mato aquilo que eu desejo, eu mato aquilo que eu gosto, que eu amo fazer, os meus hobbies, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que eu quero. Para quê? Para viver em função do outro. Eu me vejo no outro, o outro se vê em mim. Fica tão parecido o casal que praticamente se torna um bolo que Bowie chama de massa indiferenciada, assim como a gente tem com a família de origem, é só uma reprodução. Pessoas que vêm de famílias emaranhadas vão para o casamento e se funde com o marido, com a esposa, e acaba a vida sexual. Então, quando o Schnark ele fala dessa diferenciação, o quanto ela é importante no desejo, na excitação. Por quê? Porque eu só consigo desejar aquilo que é diferente. Aquilo que é diferente da minha família de origem. Ou seja, uma simbiose que eu estou reproduzindo no meu casamento, nas minhas relações, que está dificultando eu ver o diferente. Eu olho para ele, né? Por exemplo, eu olho para o meu marido e eu me vejo. Ou seja, é uma simbiose. Então, gente, precisamos tomar cuidado com isso.
Isso também precisa ser trabalhado quando a gente fala do ciclo da resposta sexual. Como é que é o seu nível de diferenciação? Quando a gente fala do orgasmo, ó, a pessoa falou, nossa, vida sexual acabou. Tá na hora de recomeçar. Tá na hora de se reconstruir enquanto indivíduo primeiro. Porque se eu sou um indivíduo, se eu consigo ter equilíbrio, se eu me cuido, se eu me amo, fica muito mais fácil relacionar com o outro, tem desejo. Porque se você mata a sua vida, se você morre para viver a vida do seu marido, você morreu. Como que ele vai continuar te amando? Como que ele vai continuar te desejando? Você passou a ser uma empregada doméstica. Você passou a ser a melhor amiga, a mãe. Ninguém tem desejo sexual pela mãe, a não ser que seja um desejo incestuoso. Não é ideal que filhos façam sexo com mãe. Por isso que quando a gente está no registro materno, o marido olha para nós como mãe, não tem desejo sexual. E o orgasmo? O orgasmo é prazer, gente. Como que está o seu nível de prazer pela vida? Como que está o seu prazer nas pequenas coisas? Como que está o seu desejo pela vida? Como que está o seu prazer na vida? Tem uma frase minha que eu sempre reforço. Quem não se permite pequenos prazeres, não vai se permitir um prazer tão grande quanto o orgasmo. Não vai. Então, como que está o seu prazer nas pequenas coisas da vida? Quando foi a última vez que você parou? Quando foi a última vez que você olhou para você, que você cuidou de você? Quando foi a última vez que você sentiu prazer em tirar seus sapatos depois de um dia cansativo e fazer um escalda-pés bem cheiroso, bem quentinho? Cuidou de você? Pequenos prazeres. Você não tem tolerância a prazer. Por quê? Porque a culpa não te deixa ter prazer na vida. E a última fase da resolução, que é a fase do relaxamento. A tensão sexual subiu, a excitação cresceu, energia sexual subiu, ápice desse prazer, que é o orgasmo, depois vem o relaxamento. Você se permite descansar? Você se permite relaxar? Você se permite parar? Por quê? Porque o relaxamento é o processo de reconstrução. Depois de tudo que aconteceu no ato sexual, depois do ápice do prazer, que é o orgasmo, o meu corpo vai se recompor. O descanso, o lazer, o sono, as férias, as pausas, tudo isso estão reverberando no ciclo da resposta sexual. Gente, eu falei tanta coisa aqui hoje, né? E tanta coisa que a gente ainda tem para falar. O que fez sentido para você? O que você está levando daqui hoje? Em qual dessas 4 áreas do ciclo da resposta sexual está sendo mais problemático para você? Ou quais, né, gente? Porque às vezes não é só uma. É na fase do desejo? Como que você se vê? Como que você se deseja? Como que você percebe que você é aceita, que você é amada, que você é desejada? Excitação, se permite? Se permite receber? Se permite preparar para a penetração do outro em você? Você de fato abriu o seu coração também para receber? Fazer sexo é fácil, gente. Fazer sexo é fácil.
Difícil é deixar entrar aqui, ó. Quando o meu corpo expulsa o outro, é porque dentro de mim não está tendo abertura para de fato entrar. Orgasmo? Você tem tido dificuldade nos pequenos prazeres da vida, em fazer por você, em se permitir prazer? Você sente culpa por ter prazer? Sente desconforto? Sente que tem alguma coisa errada? Relaxamento. Como que está a sua reconstrução de toda essa energia que você está gastando? Gente, o ato sexual extravasou a energia, gastou, foi embora, toda a energia. Agora eu preciso recompor. Eu preciso relaxar. Eu preciso descansar. Eu preciso pausar. O que disso fez sentido para você? Em qual dessas 4 fases do ciclo da resposta sexual sistemicamente você precisa cuidar? Porque toda disfunção sexual, ela pode ser de causas biológicas, psicoemocionais ou sistêmicas, socioculturais. Então, estamos assim nos nossos consultórios de pessoas com disfunções sexuais por problemas sistêmicos. E eu quero deixar para vocês aqui um convite, porque na semana que vem, dia 24, 25 e 26, segunda, terça e quarta, às 20 horas, gratuitamente, eu e a Luciana de Barros vamos estar numa série de 3 aulas abertas. São 3 aulas abertas da nossa websérie de dinheiro e sexualidade. Vocês não podem perder. Vamos continuar falando de dinheiro e sexualidade na visão sistêmica, gente. Então, segunda-feira que vem, nas segundas intenções da próxima semana, às 20 horas, eu espero vocês. Tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Se cuidem. Olhem para essas 4 áreas da sua vida para que você tenha plenitude sexual. Beijo. Tchau, tchau.